vai falar hoje sobre mediunidade. Voltando, no texto, na apostila de vocês, tem mais material. Aqui eu faço um resumão para que a gente possa ganhar tempo e dar essa pincelada e a gente poder estar conversando. Na apostila, vocês têm assim um pouco mais, tá? Então, a mediunidade é uma faculdade que uma pessoa possui e que desenvolve ordenadamente. O que é isso? Todo mundo nasce com um tipo de mediunidade, diferente ou não, mas todos nós temos um tipo de mediunidade. Ela tem que ser desenvolvida de forma ordenada, porque senão acarreta alguns problemas para a vida da pessoa, né? Muitas vezes esses problemas podem atingir até o físico. Por exemplo, falta de sono, né? A insônia, a irritação, choro demais, euforia demais. Tudo isso, muitas vezes, entre tantos outros sintomas, a gente tem quando não desenvolve a nossa mediunidade. A mediunidade, ela vai servir como um meio de comunicação entre os dois planos da vida, tanto espiritual como material. Por isso que a gente diz que somos uma ferramenta, que somos um canal. E médium vem do mediano, do meio, ou seja, nós estamos no meio entre um plano material e o plano espiritual. Por isso, mediunidade. A mediunidade, se a gente for pensar, ela sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Então, ela sempre foi trabalhada através dos profetas, através dos oráculos, através dos sacerdotes naquela época do Egito. Então, a mediunidade, ela sempre esteve dentro da humanidade, né? Porque sempre houve as pessoas que previam o futuro, previam como que ia ser a colheita, como ia ser o clima, os oráculos e outras, como é que diz? Os povos que lidavam com os presságios através da água, do fogo, tudo isso só podia acontecer se a pessoa traz com ela algum tipo de mediunidade. Então, a mediunidade faz parte do homem em si, né? É uma oportunidade que nós temos de servir, praticar a caridade, sendo uma bênção que Deus dá para nós, para facultar manter esse contato com a vida espiritual. Por que eu faço isso? Muita gente coloca como uma mediunidade sem fardo, ou porque é uma missão, porque... Gente, nós trazemos essa faculdade de mediunidade porque o que acontece? Nós temos a possibilidade, falando de Umbanda, né? A mediunidade mais trabalhada dentro da Umbanda é a da incorporação, ou muitas vezes a psicofonia, né? Que a gente transmite o recado do guia ou de um ser de luz sem precisar estar incorporado. O que acontece? Nós temos isso como uma dádiva mesmo, uma bênção de Deus, porque nós somos portadores de uma palavra sagrada, né? Não que o sensitivo não faça, mas é diferente. Como é que eu vou explicar o que eu estou sentindo? E o médium que incorpora, ele traz para a Terra, ou traz naquele momento, a força de um ser de luz, né? Porque os nossos guias, eles alcançaram um grau que eles possuem uma luz própria. Eles não tem como eles perderem mais essa luz, esse patamar que eles chegaram. Então, nós, como médiuns, que conseguimos desenvolver de uma forma correta, entender o que é essa mediunidade, o que eu vou fazer com essa mediunidade, e eu entender que eu sou apenas um canal
né? Que eu não preciso falar mais ou falar menos, mas eu ser muito sincero comigo, com aquele que está dando e responsável com aquela pessoa que está na minha frente, que vai receber essa mensagem. Essa mensagem ela vai chegar a esta pessoa de uma forma muitas vezes curativa, né? E muitas vezes essa mensagem muda a vida desta pessoa. Então, nós, como no papel de médium, nós precisamos entender a importância do que é ser médium. Porque muitas vezes, no início da nossa caminhada, é deslumbrante, gente, né? Quando nós nos descobrimos médium, quando nós descobrimos que nós temos esse potencial, essa capacidade de incorporar, de trazer em terra um guia. O que eu preciso, por isso do desenvolvimento ordenado, né? Porque eu preciso me educar, eu preciso colocar essa minha euforia de lado e entender a minha responsabilidade como médium, né? E entender que isso não é um karma, não é um fardo, porque você tem o livre-arbítrio. Seria um fardo, seria um karma se você não tivesse escolha. E eu chegar para você e você é obrigado a incorporar, sendo que eu não me vejo incorporando, né? E eu fazer algo obrigado, isso sim seria um fardo. Agora, quando a gente entende, quando aquela responsabilidade nos chega e de uma forma ou de outra eu busco a minha evolução dentro disso, o meu melhor dentro disso, ela passa a fluir de uma forma tão agradável. O agradável que eu quero dizer é assim: muitas vezes, quando eu descubro a minha mediunidade, ela pode me chegar através de muita dor e muito sofrimento, né? Porque muitas vezes eu tô naquela reluta e esse desequilíbrio que vai me causando afeta o meu físico. Eu posso ficar doente, como eu falei no início. É insônia, é inquietação, é choro demais, é depressão, até síndrome do pânico, é muita coisa. Então, por isso que muitas pessoas falam, você chega pelo amor ou pela dor. Então, quando eu descubro, eu sinto que eu não estou, né, que tem algo diferente acontecendo comigo, e eu busco o conhecimento por conta, por vontade própria, eu chego por amor. Chego por amor por mim e chego por amor a essa experiência que está me chegando, né? Eu aceito que eu sou uma pessoa diferente, de repente, das demais que convivem comigo. Agora, aquelas que vão relutando, não quero, não quero, não quero, e chegam pela dor, mas mesmo assim, chega nesse momento e essa reluta, na verdade, era só um medo, diante de todo o trabalho que vai sendo feito, que vai sendo ordenado, você se equilibra e acabou este problema, né? Agora, eu tô aí ruim, então vamos dizer, eu não quero entrar nessa coisa de umbanda, eu não quero ser médium de incorporação. Por exemplo, gente, eu, Beth, no meu papel, se amanhã eu acordar e falar, olha, eu tô cansada, eu acho que a minha missão já foi, mas eu não quero deixar a espiritualidade. Eu posso parar de incorporar? Posso. Agora, eu vou parar de ter esse contato espiritual? Não. Eu posso sair da Umbanda e virar kardecista? Posso. Mas é uma outra, né? Eu vou trabalhar com a espiritualidade de uma outra forma. Então, por isso que eu falo que não pode, a gente não pode encarar karma como uma coisa obrigatória, porque você tem como trabalhar sua mediunidade de várias maneiras. O médium é o ponto-chave do ritual da Umbanda, né? No plano material.
que no plano espiritual está todos os guias, os anjos, as linhas, mas como eu sempre falo na nossa casa, o terreiro não existe sem um médium, né? Sem a corrente mediúnica. Então, o que que acontece? Para que um terreiro exista, para que um trabalho exista, que faça, é necessário ter médiums conscientes da sua função, com responsabilidade da função, e aquele médium que entende a sua mediunidade. No início, o médium, né, neste início, o médium iniciante, ele vai ter todo o amparo do plano espiritual. Aquele médium que está iniciando, ele vai conseguir, dentro do plano espiritual, mesmo que ele faça excessos, mesmo que ele tenha, ele passe na frente do guia, né? O que acontece com todos os médiuns iniciantes? Que ele tenha alguma coisa que saia do ritual, vamos dizer assim, o plano espiritual ali, ele cuida daquele médium iniciante como se fosse um bebê, como uma criança que está nos primeiros passos da vida dela. É assim que eles nos vê. Então, nós estamos sendo treinados no início para que a gente possa entender todo aquele processo, como é que funciona essa incorporação. Por isso que no início a incorporação não é plena, o guia muitas vezes chega torto, porque ele, né, o trejeito dele, vamos dizer, num caboclo, ele quer ajoelhar para bradar e o médium tá duro em cima, que não sabe se ele abaixa, se ele levanta. Tudo isso é orientado. Tudo isso é para lapidar este médium. No entanto, quando este médium começa a caminhar, né, e as coisas vão ser, é como a gente entra numa escola, vai passando de ano, só que para a vida mediúnica e para nossa maturidade, né, diante da nossa idade e a nossa maturidade, esse passar de ano é até rápido, né? Tudo depende também da entrega deste médium para esta espiritualidade. Eu não digo da entrega do médium para o terreiro, eu digo da entrega do médium para a espiritualidade que está acompanhando ele. E quando esse médium entende a questão da espiritualidade, como é que se desenvolve esse relacionamento, vai tomando esta forma, e é onde o médium vai ficando cada vez mais firme. E deve entender que o seu corpo físico, né, é o templo em si, e nele se assenta todos os sagrados orixás, que por meio deste templo será o intermediário entre os dois planos, e muitas vozes poderão falar e serem ouvidas. O que é isso? Nós sempre ouvimos que o nosso corpo é um templo divino. É um templo divino porque é através do meu corpo que o meu guia, o meu mentor, vai poder falar, vai poder trazer notícias do mundo de lá, vai trazer as orientações tanto para o consulente como até para mim. Então, o que eu tenho que entender? O correto seria nós termos uma vida regrada, termos principalmente responsabilidade com os nossos atos, né? Porque isso é um fato muito importante, que é muito difícil, muitas vezes, as pessoas entenderem que para ser bom médium, ela não precisa não ter vida, mas ela precisa ter a noção de que ela representa toda uma religião, toda uma falange, uma linha de trabalho. Porque pensa comigo, o que adianta eu vestir branco, naquele dia de trabalho, eu ser a melhor pessoa?
No dia ou no mesmo dia, ou dia seguinte, eu vou trabalhar ou vou estar com a minha família, o meu comportamento no terreiro é um e fora eu sou outra pessoa. E não pode existir isso. Eu tenho que ser a mesma pessoa. Eu tenho que ter a minha integridade dentro do terreiro e fora dele. Eu preciso ser uma pessoa limpa de alma. Porque se eu sou uma pessoa que tem o hábito de mentir, vamos pegar um exemplo assim. Eu tenho o hábito de mentir. Como é que eu posso passar credibilidade para quem vai passar com consulta comigo? Que vamos, por exemplo, eu tenho uma amizade, por exemplo, com a Roberta, e a Roberta sabe que eu tenho esse hábito que eu invento história. Ou eu aumento, ou eu diminuí, né? Ou eu inverto a história. E aí ela chega no terreiro e me vê trabalhando na corrente mediúnica. Você acha que a Roberta vai ter segurança de passar comigo? Sabendo que além de eu mentir, eu ainda passo as conversas para frente, né? Eu tenho o hábito, além de mentir, eu ainda fofoco, eu sei da vida de Deus e o mundo. Então, ou seja, a Roberta chega num terreiro, me vê na corrente, ela vai querer passar com qualquer um, menos comigo. Porque ela já sabe que a minha vida fora do terreiro, eu não sou uma pessoa exatamente correta, né? Outro exemplo, eu dentro do terreiro sou uma coisa, saio do terreiro durante a semana, tô parada na porta de um boteco bebendo. Chega no terreiro, o vizinho te encontra ali, qual é a credibilidade que você está passando? Então, essas mudanças na vida da pessoa que ela tem que estar disposta a fazer para poder se tornar realmente um bom instrumento. Fora todos os nossos cuidados mentais, tomar cuidado com nossos pensamentos, as nossas atitudes, o que eu falo, o cuidado com o seu corpo. E por aí vai, né? Por isso que o nosso corpo físico, ele é um templo e tem que ser cuidado como um templo. Nosso corpo físico, tanto o físico, o mental, o emocional, a higiene do nosso corpo, o cuidado com o nosso corpo. É como se eu tivesse meu celular com a tela quebrada. Ele vai funcionar? Vai. Mas ele já não consegue... Desculpa, gente. A tela quebrada, o vídeo não vai abrir, eu quero gravar áudio, de repente não grava. E eu não posso ser um médium de tela quebrada. Eu tenho que ser um médium inteiro, né? Quando a gente fala de mediunidade, eu vou ter aqui eu coloquei alguns tipos de mediunidades, mas muitas vezes podemos ter mais alguns, tá? Mas os principais a gente tem a mediunidade de efeitos físicos, os médiuns que são sensitivos, os médiuns audientes ou os clareaudientes, os médiuns videntes e os clarividentes, e a mediunidade de cura. Os médiuns de efeitos físicos são aqueles que conseguem fazer transporte de objetos, transporte ele materializa as coisas, né? Os sensitivos, já está dizendo, é um médium que ele sente a energia do local, ele sente quando existe ali alguma coisa positiva ou algo negativo. O médium audiente ou clareaudiente é aquele médium que tem a mediunidade de escuta, ok? E os videntes ou clarividentes. O médium vidente, ele é aquele médium que ele vê espíritos naturalmente. Tem médiuns videntes que isso daqui, gente, são dons naturais. A pessoa nasce com ele. Não dá para a gente aprender a ser
médium, por exemplo, vidente, se eu não nasci com esta faculdade. Mas o clarividente, isso existe exercícios, treinos, vocações que você consegue desenvolver, mas também vai depender muito da sua entrega, da sua disciplina. Então, o vidente é aquele que muitas vezes está numa festa, ele não sabe diferenciar o encarnado do desencarnado, que para ele é tudo gente. O clarividente é aquele médium que ele vê com os olhos da mente. É aquele momento que você vê, que parece que está dentro da mente a imagem, mas está fora ao mesmo tempo. Não sei se dá para vocês entenderem isso. E a mediunidade de cura também é uma mediunidade natural. Há médiums que naturalmente traz o dom da cura. Não tem nada a ver com o médium que traz o guia que trabalha com cura. O guia que trabalha com cura é independente se o médium tem dom de cura ou não. Quando dá sorte do médium ter o dom da cura e junta com um guia que trabalha na linha de cura, perfeito, né? Agora, tem determinados tipos de mediunidades que são mediunidades latentes, naturais da pessoa. Ela nasceu já com esse tipo de mediunidade. Os tipos de mediunidade. Existem os médiums, os mecânicos, médiums intuitivos, médios semimecânicos, os médios inspirados, médios de pressentimentos e os médios psicógrafos. Ainda tem os que fazem aquela pintura que acho que eles entram aqui no psicógrafos, tanto eles escrevem como eles desenham. Os médiuns mecânicos é como a nós, tá? Nós incorporamos e nós conseguimos nos mexer, né? Falamos, vemos. O intuitivo é praticamente como o sensitivo, só que ele tem a intuição. Vem aquela vozinha e fala com ele. O inspirado é a mesma coisa, quase igual o sensitivo e o intuitivo. Só que o inspirado, ele tem uma inspiração, é aquela ideia que vem. É como se fosse parece que é uma ideia, né? Que a ideia é sua, mas essa ideia vem para ele. E aquilo toma uma forma e dá uma resposta, tá? Ele inspira pessoas. E os médios de pressentimentos os que fazem as premonições, tá? Isso aqui são outros tipos de mediunidades que todos nós podemos ter e não está sendo trabalhada. Porque dentro da Umbanda se foca muito e somente a incorporação. Já quando eu vou para um kardecismo, lá vai ser desenvolvido e muito valorizado todos esses outros tipos de mediunidade. Porque no kardecismo não existe uma incorporação como Umbanda, né? Como a gente faz nos nossos rituais. Então, no kardecismo, todo esse outro tipo de mediunidade, existe os cursos, as preparações que vai ser trabalhado para isso. Por isso que muitas vezes pode ocorrer do médium estar dentro do kardecismo e o próprio presidente da casa chamar esta pessoa e falar: olha, você precisa procurar um terreiro. Eu já presenciei muito isso. Por quê? A pessoa está ali desenvolvendo esses outros tipos de mediunidade, mas quem é ali que tem o vidente, que tem o audiente, o que eles fazem? Eles estão vendo o guia da pessoa ali querendo falar, querendo vir em terra, né? Então, muitas vezes a pessoa vai para a Umbanda, faz todo um trabalho na Umbanda
e volta para o kardecismo, ou vice-versa, tá? Aqui a gente volta lá no nosso início da conversa. A mediunidade, quando ela está em desarmonia, os sinais frequentes que podem ocorrer, entre muitos outros, é a insônia, o desassossego, profunda tristeza. Não sei se vocês já devem ter vivenciado isso. Você tem uma tristeza e você não sabe nem por que você está triste. Você tem saudade de um lugar que você não sabe onde é. O cérebro perturbado é muita ideia, muita coisa na cabeça, muito pensamento na cabeça, e você acaba se perturbando com aquilo porque você não dá conta de entender tantas informações na tua cabeça. E a sensação geral de cansaço. Parece que você trabalhou. Gente, desliga o som, por favor. Parece que você trabalhou assim o dia todo sem descanso, e é esse o cansaço muito grande no seu corpo. Pera lá. Falta de ânimo para o trabalho também, tá? A falta de ânimo, muitas vezes a pessoa fala. Política. Gente, tem microfone aberto. A falta de ânimo hoje pode ser entendida também depressão, né? Quando a gente não tem vontade de fazer nada e vai no médico e não tem nada. E isso pode ser sinal de mediunidade. A sensação de peso na cabeça ou nos ombros, calor como se encostasse em algo, você de repente você esquenta demais ou fica frio demais, nervosismo, pessoas que se irritam por motivos sem motivo, assim, sem importância, não precisa nem tanto, e a pessoa tem assim uma irritação muito grande por tudo e por nada, arrepio, como se percebêssemos passar alguma coisa fria pela gente. E isso todos nós, em algum momento, já vivenciamos isso. Suador na mão, né? Muita gente tem suor frio, e entre tantas outras coisas, tá? A mediunidade em desarmonia, ela é uma importância de usar o nosso bom senso para percebermos com clareza se os sintomas, esses que a gente acabou de falar, são frutos de uma obsessão espiritual, indicando uma mediunidade desequilibrada, ou resultado de uma auto-obsessão, um desequilíbrio de nós mesmos, gerando as neuroses e outros tipos de distúrbios. Ou seja, quando eu falo tudo isso, a gente precisa ter o bom senso do quê? Como que eu finalizo falando sobre a reforma íntima. A gente precisa ter a responsabilidade de entender que nem tudo esses desarmonias que vai acontecer significa que é a minha mediunidade em desarmonia, né? Eu preciso fazer alguma coisa, ou é o meu comportamento, ou é a minha psique trabalhando. Porque eu preciso ter este pé no chão. Porque assim, porque eu estou irritada, é porque é a minha mediunidade. Gente, pera, se eu sou uma pessoa que só xingo, sou uma pessoa, não tenho regras na minha vida, não tenho disciplina na minha vida, estou na porta de bar, eu estou lá no meio das fofocas, ou eu estou metendo colher na vida dos outros, o que eu estou atraindo para mim? Ou eu vou estar atraindo espíritos afins, que vão ser obsessores, ou eu mesmo posso estar a auto-obsessão. Por quê? Eu mesmo começo a colocar peso em mim. E quando eu faço isso, eu preciso de tratamento mediúnico para que eu possa me equilibrar e colocar cada coisa no seu lugar. Então, por isso, a gente precisa ter muito bom senso quando a gente fala de mediunidade. Uma das coisas que a gente sempre brinca é essa história quando a gente escuta as pessoas falando, né?
Ah, eu sou assim, sei lá, eu sou briguenta porque eu sou filha de tal orixá. Não, gente. Você é briguenta porque você não tem educação, né? Você sai fora da casinha. Então não é a culpa do médium, do guia, do orixá. É isso que o médium que quer ser um bom médium, que ele quer ser uma boa ferramenta de trabalho, que ele quer realmente servir a um propósito maior, servir a Deus de todas as formas, primeira coisa que ele tem que começar a fazer é arrumar dentro, é olhar para ele. E já que é para olhar para mim, eu não preciso falar para ninguém, eu sei aonde estão meus erros. Eu sei onde eu preciso melhorar. Então, ninguém precisa apontar o dedo para mim e falar que eu preciso cuidar do meu gato que tem 7 vidas e deixar o gato da vizinha, né? A vida da vizinha. Ela só tem a vida dela. Eu cuido do meu gato e ponto. Então, é isso que antes de eu querer dar este passo para frente, que ai que lindo, eu vou pôr branco e vou entrar para a corrente mediúnica. Não é só isso. Eu preciso, antes de mais nada, ter a ideia, a noção da responsabilidade que é tudo isso, para que eu possa realmente servir a um propósito, ok?